muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Under 30, A Jornada, o podcast em que a gente recebe destaques da lista Forbes Under 30, aqui da Forbes Brasil. Eu sou a Isadora Tega e tô aqui hoje com o Everton Alves. Ele é criador do projeto Mentoria na Perifa e foi destaque na categoria Empreendedorismo Social e Terceiro Setor na lista do ano passado. O Everton, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Isa, pelo convite. Agradeço a toda a equipe da Forbes pela gentileza e pela atenção. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Everton. Bom, o Mentoria na Perifa, ele é um projeto que busca transformar a vida de jovens periféricos por meio da educação, certo? Certo. Queria que você contasse primeiro um pouco mais sobre a sua trajetória, sua infância. Você é do Grajaú, certo? Exato. Cresceu lá e mora lá até hoje, né? Moro lá até hoje. Conta um pouco sobre a sua trajetória antes da gente entrar no Mentoria da Perifa em si. Então, tudo começou na minha infância. A minha avó, ela veio do interior da Bahia para São Paulo para buscar acessos e oportunidades. Foi bem desafiadora a jornada, mas ela sempre me ensinou a importância do trabalho e isso fez total diferença. Fui trilhando meu caminho, fui me desenvolvendo, estudei em escolas públicas, sei dos desafios. E durante 2 anos da minha vida, eu decidi fazer um trabalho voluntário pela igreja que eu faço parte. Fui para o interior de Minas Gerais, interior do Rio de Janeiro. E foi algo que marcou a minha vida, algo que eu nunca vou esquecer. Porque através desse trabalho voluntário, eu pude impactar a vida de muita gente. E a minha vida foi a mais impactada. Muitas vezes, tinha muitas pessoas lá que precisavam só de uma mensagem e de alguém para ouvir. E eu finalizei esse trabalho voluntário, voltei para São Paulo e fui buscar oportunidades. Não foi fácil, teve muitos altos e baixos. E eu senti uma falta de ter um mentor, sabe, ali me guiando, me mostrando os caminhos e as possibilidades para que eu pudesse evoluir. Mas eu sempre confiei muito em Deus. Eu digo que Deus sempre é um grande mentor na minha vida. E aí eu fui buscando oportunidades, acessos, fui me desenvolvendo, fui crescendo. Consegui, por meio da educação, abrir a minha mentalidade. Porque muitas vezes, quando você nasce na periferia, você às vezes fica como se você estivesse dentro de uma caverna. Como se você não soubesse o que tem lá fora. Então, eu pude me desenvolver quando eu comecei a buscar mais esse conhecimento. E esse trabalho voluntário me ajudou bastante. E eu aprendi isso muito com a minha avó, de sempre, independente do quanto eu tenho que distribuir para as pessoas, eu tenho que compartilhar. O compartilhar faz com que a gente multiplique. Que bonito isso. Então, foi assim a minha infância, sempre vendo a minha avó compartilhando. Muitas vezes ela tirava do dela, ela ficava sem para compartilhar conosco. E isso é magnífico, você pensar em um ser humano que deixa a sua vida para poder servir ao outro. Então, eu cresci com essa visão social desde cedo. Um grande exemplo dentro de casa mesmo, né? Com um grande exemplo dentro de casa. Minha avó é uma grande mulher. E muitas mulheres brasileiras também representam suas famílias, ajudando em casa, buscando fazer da melhor forma possível para servir os filhos e a família como um todo. Então, tenho um respeito muito grande. Eu pretendo um dia escrever uma biografia, quem sabe um documentário sobre a minha avó. Não só sobre a minha avó, sobre as mulheres que nós temos no Brasil, que são guerreiras, que estão batalhando para poder, de fato, representar e ajudar da melhor forma possível. Então, tenho muita gratidão por ela e eu sempre vou citar ela. E ela não teve acesso à educação de qualidade, ela nem chegou aí numa escola. Então, eu acho que é uma pauta muito importante, falar de educação e de oportunidades para quem não tem. Com certeza. E você acabou fazendo faculdade de comunicação social? Isso, eu me formei em comunicação social, rádio e TV. Eu lembro que foi um grande desafio no início ingressar na faculdade, porque eu não tinha recursos financeiros na época para pagar a faculdade. Então, fui buscar fazer o Enem. Foi onde que eu consegui uma bolsa de estudos pelo ProUni. E através dessa oportunidade que eu tive, eu me dediquei muito mesmo. E eu lembro que no início, para gravar os trabalhos, era bem desafiador. E eu acredito que qualquer pessoa que tenha dificuldade em algo, ela pode mudar isso quando ela se dedica. Tem que ter disciplina e constância. Não acontece do dia para a noite. Então, tinha muito esse desafio, sabe? De falar em público, de me desenvolver mesmo. Às vezes, como eu falei, a gente está, às vezes, dentro de uma bolha social. E quando eu entrei na faculdade, foi uma forma de furar a bolha social. Eu sou a primeira geração da minha família com graduação. Caramba. Então, quantos jovens estão tendo a primeira oportunidade, estão sendo a primeira geração? Então, a gente tem que romper o ciclo da pobreza. E nós rompemos o ciclo da pobreza com educação de qualidade para todos e acessível. Nossa, muito legal. Bom, a educação, claramente, é realmente o
principal pilar da sua vida, acredito, né? Mas em que momento que você entendeu que a educação poderia se tornar algo palpável como o Mentoria na Perifa? A partir do momento, eu lembro na terceira série, que eu estava tendo muitas dificuldades ali para me desenvolver e para aprender. Às vezes são muitos alunos para um professor. E uma professora chamada Rita, nunca vou esquecer ela, porque ela foi uma pessoa que mudou a minha vida. Ela olhou, ela viu que eu tinha um problema com timidez, ela olhou para mim com um olhar de acolhimento e ela começou a me motivar. Ela falou assim, esse ano você vai superar todas essas dificuldades e barreiras que você tem quanto a essa aprendizagem. E ela trabalhou comigo o ano todo, com uma dedicação, com empenho e sabe, me acolhendo mesmo. Ela me abraçou e, de fato, eu pude me desenvolver. Então, sou muito grato aos professores do Brasil que fazem tanto pela educação, precisam ser mais valorizados e reconhecidos. E graças a essa professora, e ao que a minha avó sempre me ensinou de valores e ajudar as pessoas, foi onde que eu tive o desejo de compartilhar com outros jovens e com outras pessoas, mostrando que é possível, sim, é possível a gente quebrar essas barreiras da desigualdade social e da pobreza também. Então, foi dessa forma que eu fui evoluindo. Foi através da professora Rita e quando eu comecei ali a ingressar dentro da faculdade. Nossa, esse seu exemplo, eu acho que ele mostra bem, né, a importância de ter um mentor mesmo, que, na verdade, é a base do Mentoria na Perifa, né? Alguém ali para guiar, para entender as questões. No seu caso, era mais a timidez, né? Como você falou. Sim, sim. Mas são tantas outras questões que afetam tantos jovens, né? Então, eu queria que você contasse agora mais sobre o Mentoria na Perifa, como funciona na prática esse projeto. Na prática, o Mentoria na Perifa, ele é um hub de formação e conexão, onde nós conectamos jovens e mentores. E essas conexões, elas são feitas através... Tem um site onde o mentor entra e o jovem entra para se inscrever. Tem as redes sociais que nós divulgamos, fazemos parcerias. Por exemplo, nós somos uma parceria com o Movimento Jovens do Brasil, onde também eu faço parte, com o Instituto Ser Mais, entre outras organizações, para captar também esses jovens. E através disso é feita a conexão do jovem mentor, e através disso eles começam a trilhar essa jornada, além também das palestras e workshops, para fomentar também o network, porque às vezes esse jovem não tem acesso ao network onde eles vai conseguir gerar oportunidade para eles. Então, isso é muito importante, é o que a gente busca fazer, democratizar o conhecimento, dar acessibilidade e mostrar também que, através da educação, ele vai mudar a geração dele, ele pode mudar a geração dele e as próximas gerações da família. Nossa, muito legal. E esses mentores, quem são esses mentores? O que uma pessoa precisa ter para ser um mentor desses jovens? Então, os mentores, a gente busca olhar para a parte do impacto social que esse mentor tem, que ele quer gerar, a transformação no Brasil, porque quando nós estamos falando de jovens, nós estamos falando dos futuros líderes do país. Então, a gente busca sempre olhar esses detalhes, busca também... ver a experiência do mentor. Tem que ser uma pessoa que tem experiência profissional e de vida, porque é muito interessante conectar um jovem com uma pessoa que já passou por uma jornada, que às vezes a gente olha muito os perfis antes de fazer as conexões também, porque através dessas conexões a gente vai gerar aquele engajamento também dentro do processo da mentoria. Ah, muito legal. E na prática, para os jovens, eles têm acesso ao quê com a Mentoria na Perifa? Nós temos uma parceria com uma empresa onde nós temos uma plataforma. Aí nessa plataforma nós desenvolvemos uma metodologia focada em soft skills, né? Desenvolvimento de habilidades, projeto de vida. Então esses jovens, eles passam por uma trilha, vou citar algumas trilhas aqui: comunicação, gestão do tempo, projeto de vida. Nós trabalhamos muito a questão do autoconhecimento, porque esses jovens, eles são bons, mas às vezes eles não sabem que são bons. Então, nós trabalhamos muito isso. É uma trilha de 9 temas. E aí o mentor vai passando nessas trilhas com o jovem, educação financeira. Eles entregam ali atividades também dentro da mentoria. E a cada trilha, eles sobem na plataforma também os desafios. A plataforma justamente porque a gente gosta também de trabalhar com essa questão da tecnologia. E aí o mentor, ele vai acompanhando esse processo até o jovem montar um projeto de vida, tipo um Canva do projeto de vida profissional, com metas, mas não só com as metas, mas com os planos de ações, quais são os próximos passos. Muitas vezes esse jovem termina o ensino médio e fica perdido. O que eu vou fazer? E agora? Finalizou? Então, a ideia do Mentoria na Perifa é ser uma luz para aquele jovem. Tipo,
ser uma luz, ó, tá, terminou o ensino médio, mas tem outras possibilidades, ó, você pode fazer um curso, você pode fazer uma faculdade, você tem outros caminhos. É mostrar o caminho para aquele jovem. Ainda mais um mundo com tanta incerteza, mudando tão rápido, né? Sim. A gente tem algo novo hoje e amanhã já não é mais novo, a gente já vai atualizando. Então, é muito importante ter sempre essa atualização. Então, o Mentoria na Perifa é esse hub de encontro de pessoas para que possam se ajudar e fazer essa grande comunidade de transformação social do Brasil. Incrível. E o Everton, antes da gente começar, né, a ligar as câmeras aqui para o nosso podcast, a gente estava falando sobre a sua história e você comentou que lá pelos seus 15 anos você não acreditava no seu potencial, né? Eu acredito que isso, na verdade, seja muito comum em jovens que ainda estão criando a identidade, estão tentando entender quem são no mundo, para onde estão indo, e muito aí vai de encontro com o objetivo do Mentoria na Perifa, mas eu acredito que realmente para jovens periféricos, de áreas periféricas, talvez pela realidade, né, em que como você falou, às vezes a sensação de que está numa caverna, tudo, o meio também ajuda a essas pessoas a não acreditarem no seu potencial, imagino eu. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão que você tinha com a sua autoconfiança, como isso se desenvolveu e qual que é a importância de trabalhar isso nesses jovens desde cedo. Realmente, eu não confiava no meu potencial quando eu tinha por volta de 15 anos. É muito desafiador, mas a minha avó sempre me incentivava e eu tinha muita questão da fé que me ajudou também a me desenvolver. Então, as pessoas que foram me ajudando, os professores, foi uma rede ali de apoio que eu tive que foi me ajudando a ter a autoconfiança. Eu sei que muitos jovens, muitas vezes, não confiam, acham que estando na favela, acham que não vão mudar aquela realidade, né? É uma questão de diversos fatores quando você nasce numa periferia, a questão de infraestrutura, a questão de educação. Muitas vezes na escola tinha aulas que eram aulas vagas porque não tinham professores para cobrir aquele horário. Então, isso tudo vai fazendo com que a sua autoconfiança vai abalando. Você pensa, será que eu vou ter um futuro? Será que eu vou conseguir evoluir? Para onde que eu vou no futuro? Muita gente nem tenta também por causa disso, imagino, né? Muita gente não tenta porque é muito desafiador. Eu sei que é pegar um ônibus, eu sei que é pegar um trem e entrar e às vezes está tudo abarrotado e é muito desafiador e eu entendo. E tem tanta gente boa dentro da periferia, tanta gente potente, tanta gente que quer realmente fazer uma transformação, muitos jovens, e isso acaba abalando muito a autoconfiança, e o meio que você vive acaba influenciando quem você é, e às vezes você vê outras pessoas passando mais dificuldades, você quer ajudar e você às vezes não tem também os recursos necessários, você ajuda com o que você pode. Então, isso vai abalando a autoconfiança do jovem, pelo que ele está vendo ali. E o que foi mudando foi, de fato, a busca pelo conhecimento, fazendo um curso ali, um curso aqui, me conectando com pessoas. Eu adoro me conectar com pessoas, porque a trajetória das pessoas me influencia muito. E eu tenho muita esperança quando eu ouço a história de pessoas que muitas das vezes saíram da favela e estão em lugares de destaque, acabam se tornando referências e inspirações. Falta referência, eu acho que faltou muita referência e repertório para que eu pudesse confiar mais no meu potencial. E pessoas falando, você pode, você acredite, as coisas vão mudar, continua estudando, continua se desenvolvendo e as coisas vão acontecer no tempo certo, tem que ter a paciência. E também a questão da comparação. A gente tem hoje as mídias sociais que muitos jovens acabam se comparando muito. E a gente sabe que nem sempre cada um vem de um contexto e tem os desafios. E cada um tem seus desafios, independente dos contextos. Então, a gente não deve se comparar, né? A gente deve buscar saber que cada um tem uma digital e tem uma identidade diferente. Então, isso fez a diferença, sabe? Entender, trabalhar o autoconhecimento foi o que fez a diferença para que eu pudesse saber quem é o Everton e até onde eu poderia ir. E a vontade de ajudar, eu acho que foi sempre também me ajudando a confiar mais no meu potencial. Nossa, muito legal. E você hoje, na atual posição que você está, como um criador de um projeto tão incrível como esse, o que significa para você ver a vida de um jovem se transformar por meio do Mentoria na Perifa? Significa muito, significa que ver esse jovem sendo um protagonista, significa que a gente está formando um futuro líder do país, a gente está quebrando o ciclo da pobreza, não estamos romantizando a pobreza, estamos buscando de fato dar acesso para aquele jovem, para que ele possa evoluir. Então significa o protagonismo. A ideia do Mentoria na Perifa é que esse jovem ele replique esse conhecimento
dentro da sua comunidade e que é além da comunidade também dentro da família dele. Então, libertar esse jovem por meio do conhecimento. É a ideia dentro do processo da mentoria na Perifa. Muito legal. E qual que é o maior desafio de manter um projeto social ativo em várias comunidades? Existem vários desafios. E um dos desafios é, por exemplo, a captação de recursos. Né? Hoje eu também represento o Movimento Jovens do Brasil e nós temos um grande desafio de captar recursos, né? De mobilizar outras empresas e pessoas para poder fazer as coisas acontecerem. Uma organização social, um projeto social. É uma empresa também, porque tem uma parte de governança, uma estrutura, equipe. Então, precisa ali ter uma sustentabilidade para poder crescer e impactar mais pessoas. Então, o maior desafio que eu vejo hoje é essa questão, sabe? De captar recursos e mobilizar mais pessoas. Porque o Brasil somos nós. Então, cada pessoa fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer muito. E você sente que as empresas, de fato, estão empenhadas nesse tipo de apoio? Eu tenho conversado com empresas e estou vendo vontade, sim, de fazer toda essa... Até mesmo para formar os talentos. Porque quando nós investimos num jovem da periferia, estamos investindo em talentos que vão trabalhar nas empresas Sim. e que vão movimentar a economia do país. É um ciclo, né? É um ciclo. Então, a formação desses jovens é importante, até mesmo para que as empresas possam ter talentos ali e diversidade, porque é importante também ter a diversidade dentro do seu time para que tenha mais criatividade e aquela troca interessante de diversas... a gente fura as bolhas, né? E várias pessoas conectadas faz muito mais. O Everton, você tem uma frase que é muito legal, que é talento não se tem CEP. Não sei se é nessa ordem que você costuma falar, você me corrija depois. Tudo bem. Mas eu queria que você falasse sobre isso, que você acredita tanto. Eu sempre digo que CEP não define potencial, o talento também, né? Não define o talento de ninguém. CEP não define o talento de ninguém. Então, por que eu comecei a falar essa frase? Eu escrevi até um artigo sobre isso. Eu via muitas pessoas que moravam no Grajaú falando que moravam numa região, em outras regiões, com medo de talvez terem um estereótipo por dizerem seu CEP. E quando eu vi isso, eu vi próximo de mim isso, eu pensei, eu sempre vou falar de onde eu sou, independente do meu CEP. O meu CEP não define quem eu sou, ele define o meu endereço, mas jamais vai definir quem eu sou. Então eu falo muito isso para incentivar todos a mostrarem a sua origem, a saberem que ali eu estou vivendo naquele momento ali, mas não quer dizer que eu vou ficar lá para sempre. Eu posso buscar outras possibilidades, buscar outras conexões e saber também que eu preciso falar o meu CEP para poder levantar a voz e também levantar outras pessoas. Isso vai influenciar. Então eu sempre digo isso para as pessoas, né? CEP não define potencial. CEP ele vai definir ali o lugar temporário que você tá. Porque hoje você tá ali, mas amanhã você pode não estar. Então, eu falo para que as pessoas também acreditem mais, né? Acreditem mais que juntos a gente consegue fazer essa mudança de transformação. Nossa, e realmente é muita gente talentosa que tem, né? E que realmente às vezes está só precisando de uma oportunidade para mostrar isso, né? Exatamente. É muita gente talentosa. Muita gente que às vezes acorda 4, 5 horas, 3 horas da madrugada para trabalhar, que está buscando uma oportunidade. E eu ouvi uma frase, eu não lembro o autor agora no momento, que talento nós temos, mas falta oportunidade. Então, exatamente, eu senti isso na pele também, quando eu busquei muitas oportunidades e eu não conseguia. Mas eu acredito que a gente não pode perder a fé, a esperança e continuar trabalhando para poder mudar esse contexto, essa estrutura, né? Esse desafio estrutural que nós temos no Brasil. O Everton, e que mudanças que você acha que deveriam ocorrer na forma como as políticas públicas relacionadas à educação são implementadas nas áreas periféricas relacionadas aos jovens? Eu acredito que deva existir uma política pública para mentoria, principalmente quando o jovem ele encerra o ensino médio. Porque aquele jovem... É muito fácil você olhar a ponta do iceberg e ter uma opinião, dizer que aquele jovem é isso e aquilo. Mas quando você vai na raiz e vê que esse jovem não tem um apoio familiar, que ele não tem os recursos necessários, que muitas vezes ele não confia no potencial dele, você vê que é necessário ter essa mentoria e essa formação. Mentoria sobre educação financeira, sobre projeto de vida... mostrar possibilidades e caminhos, referências e repertórios para que esses jovens possam evoluir. Então, acredito que deva ter essa política pública, ouvir mais os jovens também,
para a gente montar esse conhecimento e levar para as escolas, sabe? Para que possa mobilizar mais mentores, para que esses jovens tenham essa transformação e eles se sintam realizados também dentro do processo do seu próprio desenvolvimento. E o Everton, durante toda a sua trajetória, até talvez antes do mentoria, teve algum momento com uma dificuldade assim muito grande que tenha feito você repensar a sua trajetória, pensado em desistir ou até em não colocar a mentoria em prática? A minha trajetória, ela foi muito desafiadora em vários aspectos e eu estava desenvolvendo mentoria na Perifa. Foi quando eu também me inscrevi no Desafio LED da Rede Globo. Foi uma grande oportunidade e eu vi as inscrições, me inscrevi e eu participei de oficinas. Cada momento tinha uma etapa de desenvolver o projeto, modelo de negócio. A gente teve uma equipe nos acompanhando. E o projeto ele foi vencedor, eu tive que apresentar um pitch lá no Rio de Janeiro, deu uma frio na barriga, mas foi muito bom. Foi muito bom porque ali eu pude representar muitos jovens periféricos. E até disse no final do meu discurso, jovem de favela é potência. A gente conseguiu recursos para poder tirar o projeto do papel. Só que você tem os desafios, né? Quando a gente faz uma escolha, a gente tem que arcar com as consequências e buscar a evolução sempre. E aí, dentro desse processo de criar uma mentoria na Perifa, eu tive que deixar muito a minha vida pessoal de lado para poder me dedicar ao projeto. Porque a gente teve que desenvolver uma trilha de conhecimento, teve a questão também da captação de recursos, mas eu acho que deixar um pouco a minha vida de lado foi um grande desafio para poder me dedicar ao projeto. E eu fico feliz de ter feito isso, porque eu vejo a transformação que os jovens estão tendo, o impacto que está gerando, né, no Brasil como um todo. Então, eu fico muito feliz com essa escolha que eu fiz. Não foi fácil. Muitas vezes a gente vai ter momentos que a gente vai ter que fazer decisões que são difíceis, mas que vão gerar grandes resultados e vai trazer uma transformação gigante na sua vida. Então, foi esse desafio que eu passei, sabe? Na hora de escolher, né, o que eu vou fazer, se eu vou continuar nesse caminho. Abrir a mão, né? Da minha vida pessoal, das vezes no final de semana de sair, ficava lá me dedicando ao projeto, de mobilizar muitas pessoas para ajudar também. Então esse foi, acho que, o maior desafio. Mas um desafio que eu tenho orgulho de dizer que eu encarei. E muitas vezes tem muitas pessoas que têm medo de iniciar um projeto, uma ideia ou fazer algo. Mas o que eu digo aqui, vai com medo mesmo. Quando eu comecei, eu tive medo. Eu falei, como que vai ser isso? Como vai ser aquilo? Eu não sabia exatamente como que ia se formatar, mas eu me dediquei. Eu acho que quando a gente tem dúvida em algo, a gente tem que buscar conhecimento. O conhecimento, ele vai expandindo a nossa mente. A gente vai conseguindo, através do conhecimento, ter a segurança ter mais segurança e tirar a insegurança. Muito bom. E tem alguma história nesse tempo aí de mentoria na Perifa que tenha te marcado significativamente, assim, algum jovem que tenha te marcado mais? É muito legal quando eles entram, eles vão evoluindo dentro das trilhas, mas tem um jovem específico que é bem interessante a trajetória dele. Ele entrou no Mentoria na Perifa porque a mãe dele viu o Mentoria na Perifa nas mídias e ela entrou em contato conosco. Falou que queria muito que o filho dela participasse, porque ele tinha terminado o ensino médio e aí ele parou, não queria fazer nada mais. Ele não estava nem estudando, nem trabalhando, e só estava dentro do quarto o tempo todo. E aí ela falou, não, eu preciso que vocês me ajudem. Aí a gente mandou mensagem para ele foi meio assim, mas a gente foi bem, acolheu muito bem ele. E aí ele resolveu participar, fez a inscrição. E a gente foi acompanhando. Eu falei, não, temos que acompanhar ele de perto. A mãe dele viu o Mentoria na Perifa uma esperança para que ele possa sair do quarto. Então, isso foi bem desafiador, né? A gente conversou muito com o mentor, porque antes de iniciar as mentorias, tem um treinamento para os mentores, explicando todo o processo de formação. E o acolhimento também com jovens, escutativa. E aí esse jovem, ele foi evoluindo aos poucos dentro da mentoria, ele não abria a câmera, e aos poucos ele começou a abrir a câmera, ele começou a se conectar mais com os mentores, começou a evoluir, e assim, foram 9 semanas, então foram muitas, de pouquinho em pouquinho ele foi evoluindo, e na último encontro que nós tivemos com tantos mentores e jovens, ele trouxe que o Mentoria na Perifa foi uma luz na vida dele, que ele enxergou uma nova possibilidade de aprender.
E ele, depois de um tempinho, ele conseguiu um emprego. O mentor continuou ajudando Olha ele, só. ele conseguiu um emprego. Por isso que eu lembro muito da trajetória dele, porque ele não queria praticamente no início, porque Foi por causa da mãe, só. a mãe falou assim, não, você vai participar. E aí depois ele não queria abrir a câmera, porque ele tinha muita questão de não, talvez a timidez também. E aí ele foi desenvolvendo, entendeu? Às vezes falta só essa questão de um apoio mesmo, de alguém ali falando que você pode. Talvez, veio da mãe, né? Mas um empurrãozinho eu acho que faz a diferença também, né? Eu fico muito feliz porque eu vejo hoje ele com uma postura, um posicionamento diferente, uma pessoa que acredita, que tem mais esperança que tá buscando trabalhar para fazer as coisas acontecerem. Então isso eu acho que aquece muito o nosso coração quando a gente vê trajetórias como desse jovem. Nossa, imagino. E o Everton, hoje, né, com os seus 30 anos, você com toda essa bagagem e ajudando tantos jovens, mas eu queria saber se você pudesse voltar no tempo e falar com o Everton jovem, o Everton de 15 anos, o que você diria para ele hoje com tudo que você passou até aqui? Olha, eu falaria muitas coisas, mas uma das coisas que eu diria, confia mais no seu potencial, tenha paciência, continue com esse coração bom e generoso, não pare, não ligue pelas críticas que vão acontecer, é normal. Não se cobre muito, porque as coisas vão acontecer no tempo certo. Um dia você vai estar na Forbes. Não é impossível, mesmo que você venha do Grajaú, o CEP não define seu potencial. Vai firme e lute pelo seu sonho. Eu fiquei emocionada, juro por Deus. Até eu fiquei emocionada. Juro. É porque eu tô falando de fato de... Nossa, que lindo, mesmo. É porque de Desculpa fato... te interromper. Eu também, você realmente. sabia que eu fiquei também, porque é um pouco difícil você ver o que eu passei e eu poderia trazer a minha trajetória de uma forma... Eu trago a minha trajetória... Eu moro no Grajaú ainda, eu passo por muita dificuldade, mas eu abracei esse propósito porque eu sinto que a minha história pode ajudar muitas pessoas a não pararem. Então, é muito emocionante falar, então, que é uma coisa de coração, de fato. Nossa, que lindo. Olha, como é maravilhoso fazer um podcast com uma pessoa tão incrível quanto você. De verdade mesmo. É muito bonito o que você está fazendo mesmo. E você está num caminho, assim, que... Putz, não é sobre você, né? É sobre transformar realmente uma geração. E é emocionante mesmo ver uma pessoa tão empenhada em mudar a realidade, não só a sua, né? Porque não é sobre você, é sobre mudar a vida de muitos jovens. Então, definitivamente, você está trilhando um caminho maravilhoso. E é sobre esse caminho que você está trilhando que eu quero saber. Como você se imagina daqui a 5 anos, 10 anos? Você, o Everton, pessoa física, e eu, Mentoria na Perifa. Eu penso em ser uma referência para jovens periféricos, escrever um livro contando essas trajetórias, conectando histórias, porque eu gosto muito. Então, dentro do meu livro, eu vou trazer vários mentores que participaram do projeto e muitas outras trajetórias também. E continuar impactando. Penso em crescer o Mentoria na Perifa em escala, ter um aplicativo gamificado, porque eu gosto muito dessa inovação, implementar inovação, inteligência artificial também dentro do processo da plataforma. Penso também na questão de ter mais parcerias, captar mais recursos e criar uma grande comunidade, onde um vai ajudando o outro e assim a gente vai fazendo o impacto que a gente quer no Brasil. Muitas vezes nós falamos o que queremos mudar no Brasil, mas o que eu estou fazendo para mudar o Brasil? Porque eu também faço parte do Brasil. Então, eu acredito muito, né? Eu tenho muito essa visão de agir com essas pequenas ações e continuar me conectando com mais pessoas para poder levar o Mentoria na Perifa. Quem sabe um dia a gente chegue fora do Brasil também, em outras comunidades. Nossa, muito legal. Bom, eu não duvido nada, tenho certeza que vocês têm um caminho muito lindo pela frente ainda. E a gente está caminhando para o fim do nosso podcast. Eu quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigada por compartilhar a sua história de uma forma tão transparente com a gente, tão bonita e tão emocionante também. Realmente foi incrível ter você aqui com a gente hoje. E eu te desejo ainda mais sucesso nessa sua trajetória, viu? É um prazer imenso estar aqui, de compartilhar toda essa experiência, essa trajetória.
Acredito muito na educação como combate à desigualdade, para combater a desigualdade social e gerar essas conexões. Estou muito feliz mesmo. Estar na lista da Forbes é uma grande representatividade. Sou grato a Deus, a minha avó. Sou grato a vocês da Forbes que estão dando esse espaço também e podendo ter essa representatividade de muitos jovens que gostariam também de serem vistos também, porque a gente precisa dar visibilidade para os jovens das periferias. E eu trouxe algo para você aqui. Ai, que tá aqui, legal. eu deixei aqui de surpresa para fazer um suspense. Opa, o que será? Tá aqui. Eu trouxe uma camisa do Mentoria na Perifa. Legal! Aproveito e convido você para ser mentora também. Você sabe que eu te perguntei sobre os mentores porque eu tava interessada no caso. Eu tô você super jogou. procurando alguma causa assim. E, nossa, eu achei o máximo o projeto, então conta comigo. Você já jogou uma Verdade. indireta. Isso aqui é a camisa do Mentoria na Perifa. Ai, Espero que muito você obrigada. goste. Ai, amei. Ai, que linda. Obrigada, Everton. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Brigadão. E você disse, agradeceu a gente, mas na verdade a gente é que agradece, porque é um prazer mesmo ser uma plataforma para dar voz para vozes tão potentes como a sua, viu? Brigadão mesmo. Vamos juntos nessa transformação e gerar esse impacto que nós queremos no Brasil. Bom, e muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui e até o próximo Under 30, a jornada.